eu estava trabalhando com a educação alimentar e nutricional, de maneira já bem lúdica. Eu já tinha um trabalho que estava bem consolidado nas escolas, né, com essa parte. E aí, aquele negócio, para quem trabalha em escola sabe, poxa, você não pode atender meu filho, Nutri, porque um exame deu alterado, ou porque eu quero, né, um olhar mais individualizado. E ficava naquela recorrência de pedidos para atendimento e eu ficava, não, 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 não. Até que eu falei, por que não, né? Por que não? Por que eu tô aqui dizendo esses nãos? E aí eu comecei a fazer os atendimentos individuais, ali com aquelas crianças mesmos, né, que já estavam nas escolinhas que eu trabalhava. Escolhi algumas para começar a ir tateando e eu senti uma dificuldade grande. Olha que, eu penso hoje, né, olha que doido era isso, porque eu recebo muitas alunas com a demanda de, poxa, eu não sei como envolver a criança, não sei me comunicar com elas. E eu já sabia fazer isso. Para mim, isso não era uma dificuldade naquela época, né? E mesmo assim, no atendimento, tinha alguma coisa ali, eu falava, era uma pecinha que não encaixava. Eu falava, poxa vida, eu tenho uma comunicação legal com as crianças, essas crianças já me conhecem, mas na hora que a gente passa para uma prescrição individualizada, eu tenho uma dificuldade aqui, que é a adesão. Vão para casa e as coisas não acontecem da forma como eu gostaria, né? Aquilo que eu colocava lá no papel não se concretizava no dia a dia. E eu falei, não quero, não, isso não é o que eu quero. Tipo, eu não vou ficar fazendo um serviço aqui para fingir, né, que eu fiz, o outro finge que fez e a gente vive fingindo. O nome atitude, inclusive, tem a ver com isso. Não, eu quero que aconteça, poxa vida. Muito estudo empenhado, qual é o ponto que falta? E foi aí que eu fui começar a estudar um pouquinho mais sobre comportamento humano, né? Naquela época ainda nem se falava tanto, a nutrição comportamental, ela estava começando a ganhar força com esse nome, e eu gosto de falar de ganhar força porque a nutrição comportamental já existe, né, há algum tempo, assim, ela se concretizou e tudo mais, de 2014 para cá, mas qual que era o ponto? Eu fui estudar o que faz as pessoas fazerem o que elas de fato precisam fazer. Por que atletas, né, seguem treino? Por que grandes empresários crescem? O que é que existe aí nesse mundo de comportamento? Estudando tanto a parte para alimentação quanto como um geral, assim, né? Tava aberta a descobrir possibilidades. E eu ouvi um tal de coaching na época. Não sabia bem o que era, aí você começa a falar coaching com um, coaching com outro. Ah, não. Coaching, né? Isso daí é modinha. Aí você vai ver, a primeira aparição de coaching foi em 1850, lá na Universidade de Oxford, né? Para quem não sabe, é uma universidade super renomada em Londres e tudo mais. Aí eu falei, ó, vou começar a estudar um pouquinho sobre isso. Na busca, né, sobre coaching e tudo mais, a primeira informação que me fez parar e parar de ficar assim, o que é isso, né? O que é coaching? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Será que eu vou atrás disso? Foi quando eu vi que em Harvard, né, o hospital universitário, ele usa coaching para adesão ao tratamento. Aí eu falei, calma, se a gente tem uma universidade de renome, né, que faz isso, eu vou estudar, deixa eu entender o que é. E aí, para mim, a melhor forma, assim, que tem para definir o que é coaching, né? Coaching é uma metodologia para fazer, para mim, que o outro vá para ação. É isso. Você precisa que a pessoa vá para ação, você utiliza a metodologia do coaching, que é um compilado de competência. Competência é desenvolvimento profissional, então da pessoa que aplica a metodologia, de técnicas, que são formas de se conduzir conversa, então formas de se perguntar e fazer com que o outro lado pense sobre a situação e ache soluções, e aplicação de ferramentas, né, que também conduza por esse caminho de levantar os problemas, né, trazer ali as dificuldades que estão acontecendo para eu fazer o que eu preciso fazer. A Nutri já me explicou que eu preciso comer isso daqui. Por que eu não consigo fazer meu filho comer? Por que eu mesma muitas vezes não consigo preparar enquanto mãe, né? Mesmo na escola, você vai lá e orienta um cardápio, porque de repente tem um dia que aquele cardápio não é seguido, né? Você orienta a professora a como estimular a criança, por que ela faz diferente? Então o coaching, ele vem para trabalhar esses obstáculos que aparecem no caminho e que me impedem de fazer o que eu preciso fazer. E o que é ótimo profissionalmente também. Então, essa metodologia, ela existe, né, já há anos, e ela começou a se difundir para outras áreas. Então, a gente tinha o coaching empresarial, depois ele ficou muito famoso também com os coaches, né, que trabalham com esportes. E aí começou a ter coaching de finanças, né, coaching de relacionamento. Hoje a gente tem coaching em várias áreas. Por quê? O que
essas metodologias fazem? Elas se aprofundam nos problemas daquela área. E na época, quando eu estava fazendo essas pesquisas, eu descobri que tinha coaching... Opa, puxei aqui meu negócio. Que tinha coaching nutricional. Então, existia coaching nutricional muito voltado para emagrecimento, principalmente, né? Na época que eu fui fazer os cursos. Mas era para adultos. Então, trabalhando com adultos e tudo mais. E tinha coaching infantil, que não tinha nada a ver com nutrição, que era para ajudar a criança a fazer as atividades, né, ali de desenvolvimento dela. E aí eu fiz formação em um, formação no outro, e falei, o que eu faço com isso aqui agora para o meu trabalho, né, para o meu atendimento? Como que eu junto tudo isso daqui? E aí foi realmente um mergulho de procurar. Eu queria fazer um curso na época. Eu falei, poxa, eu quero alguém que me ensine isso. E não tinha nada, mas absolutamente nada na época que ensinasse sobre, né? Então eu falei, então vamos lá. Comecei a estudar mais sobre o coaching, a metodologia em si, entender o que se fazia de coaching nutricional, o que se fazia de coaching infantil, toda a minha bagagem do trabalho com as crianças na escola também, né? E aí eu comecei a ligar pontas, sabe o joguinho de ligar pontinha? Foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a desenhar as minhas próprias ferramentas. Então foi um laboratório, né, para mim, na verdade, foi uma criação. E daí eu pensei, poxa, como que eu posso chamar isso? Eu poderia chamar do que fosse, mas eu coloquei coaching nutricional infantil, porque é uma metodologia que utiliza o coaching para a parte da nutrição, né, com crianças. Então, coaching nutricional infantil nada mais é a metodologia que eu criei, as ferramentas, a adaptação de técnicas, né, e tudo mais, é você, enquanto profissional, ajudar as crianças, os pais delas, os clientes que você tem, né, como um todo, a conseguirem seguir aquilo que você estudou na faculdade de nutrição, que você sabe que é importante eles fazerem. É simplesmente isso, é você pegar, você juntar, assim, eu falo que assim, é juntar a ciência da nutrição, né, com a adesão do outro lado e fazer de fato acontecer a nutrição, porque a minha indagação, sabe, Ellen, e que eu não, é uma coisa que assim, me causa um pouco de, ai, eu não sei bem a palavra, mas eu fico pensativa, assim, como é que a gente, sabendo tanto sobre nutrição, ainda que seja uma ciência nova, que está avançando cada vez mais, né? E a gente tem cada vez mais pesquisas, estudos científicos saindo. Como é que mesmo assim, mesmo a gente sabendo tanto, tem tanta gente com problema de saúde? A gente tem tanta gente, né, que tá aí nos hospitais com diabetes mellitus, com hipertensão, com sobrepeso, com obesidade. Quando você pega os dados para sobrepeso e obesidade infantil, eu fico assim, como pode? E ao mesmo tempo, a gente poderia falar, são poucos profissionais no mercado. Não, de 2008, né, que foi lá quando eu entrei na faculdade de nutrição, se você pega o gráfico, você entra lá no CFN, você vê o crescimento da nutrição, de 2008 para agora, principalmente depois de 2014, né, o boom das faculdades de nutrição. Então, a gente tem mais profissionais no mercado. Por que que a gente ainda tem tantas doenças também, né? E é claro que eu não estou colocando aqui a culpa em ninguém, mas isso me deixa pensativa de qual que é o meu papel nessa, né? Como eu, enquanto profissional, posso deixar a minha contribuição dentro daquilo que me cabe? E aí o que eu penso? Se eu tenho um tanto de crianças aqui que eu atinjo, né? Ou um tanto de profissional que eu atinjo enquanto professora que eu sei que vão atingir outras crianças, o meu papel é facilitar o meu conhecimento da nutrição, mas não só falar assim, olha, tá aqui criança, olha, tá aqui pai da criança, olha, tá aqui professor da criança. Agora você se vira, você faz. Porque, né, eu já te expliquei. E aí, eu falo, não é isso que eu quero fazer. E eu não quero colocar medo no outro também. Ó, se não fizer, o sobrepeso é uma coisa muito grave. Se não fizer, pode correr o risco de chegar num diabetes e ter que tomar insulina todo dia. Eu não quero ser essa nutricionista do medo também, né? Do dedo apontado. Então, o coaching, para mim, ele veio como uma maneira de juntar esse conhecimento, pegar as dificuldades que as pessoas têm, porque elas não fazem, porque têm dificuldades. Juntar isso para que eles começassem a fazer. E aí, é claro que, né, vem sendo, né? Eu falo que não é um ponto final. Eu estava até conversando com uma das minhas alunas ontem sobre uma das ferramentas. Dali daquela conversa já surgiu uma outra ideia, porque eu falo que bibliografia viva é assim, a gente vai se construindo, né? Você que está aí na nutrição há muito tempo, com o Nutrir Educando, eu imagino que é assim também. As coisas vão mudando. Então, vem sendo um processo de cada vez mais
entender qual é o meu papel nessa também. Então, meu papel é facilitar, beleza? Eu tenho conhecimento, eu vou usar estratégias de educação alimentar e nutricional para ensinar o que o outro ainda não sabe, porque, de fato, a criança ela também precisa aprender, né? E eu vou usar coaching nutricional infantil para ter adesão, para fazer com que esse conhecimento vire ação lá na casa dela, não 1, 2 dias, mas na rotina, né? Para ser mais fácil. Acho que esse é o ponto. Então eu queria ser breve para explicar, mas não foi tão breve assim. Não, foi porque, ótimo. né? Mas deu para entender. Para quem tem alguma dúvida ainda sobre, né? Se você for procurar coaching nutricional infantil, até então eu acho que eu sou a única pessoa que fala disso, porque de fato as ferramentas que eu construí, os materiais que eu construí, eles foram autorais. Mas coaching enquanto metodologia, né? Como a ideia da sequência da aplicação, ela existe há muitos e muitos anos. É aplicada em grandes universidades, em grandes hospitais. A própria USP, né? Hoje já tem, que foi onde eu me formei, tem pós-graduação de coaching em saúde, mas é mais voltado para adultos. Então, assim, cada vez mais caiu por terra esse negócio de coaching é modinha. Quem ainda acha que tá desinformado, precisa ir atrás de mais informação.